Eu digo que os pais do século XXI são pais pós-modernos. É bem diferente dos pais de antigamente, que as mães, principalmente, elas se dedicavam mais às atividades de casa e aos filhos. Hoje em dia, as mães, elas estão também no mercado de trabalho, então elas não têm tanto esse convívio com as crianças, né, com os filhos, mesmo tendo, mas não é como antigamente. E isso, de alguma forma, faz com que essas mães compreendam a necessidade desses filhos terem a sua liberdade, porque elas estão no mundo também. Então, para elas não é tão difícil entender. Mas, óbvio, são mães. E se a gente pensar em pai e mãe, a mãe ela sente muito mais a síndrome do ninho vazio. E para elas é muito doloroso mesmo. E o que a gente recomenda, né, como profissional da área, foi a sua pergunta, não foi isso? Foi. Bom, vamos ver o que é que a gente pode fazer. Eu costumo dizer para os meus pacientes que a gente vai fazer uma limonada desse limão. Então, por exemplo, se antes a gente não tinha tanta privacidade, tanto tempo para a gente, isso tanto o pai quanto a mãe, ou mães solteiras também, para esse universo de vários modelos familiares que a gente tem hoje na sociedade, eu digo que é o momento de você olhar para você e saber que a saída do filho não é uma morte. Esse filho não morreu, ele continua ali. Participe dessa saída dele. Muitos filhos saem porque vão morar em outro país ou porque moram no mesmo país, porém querem ter o seu espaço, ou porque vão para a universidade, ou porque casam. Então eu digo para as mães, participem dessa transição, porque a dor é menor, porque elas se sentem mais úteis. No caso, quando os filhos saem de casa por morte ou por briga, aí a dor ela tem uma dimensão muito maior. Mas aí o que é que eu recomendo? Eu digo assim, esse filho não morreu, e aí marca com esse filho, liga para ele, faz programas semanais, marca um almoço na sua casa, participa da vida dele. Mas lembre-se que esse filho você deveria ter criado ou criou esse filho para o mundo. É uma coisa que a gente fala muito na clínica, que a gente não deve proteger tanto essa criança, porque eu digo sempre assim para as mães, mãe, se tu morrer hoje, teu filho sabe se virar só. Então é uma reflexão muito profunda, porque a gente sempre quer o filho para a gente, mesmo depois de grande, mesmo depois de adulto. E esse filho a gente deve criar para o mundo, porque a gente não é eterno, não é? Eu digo para essas mães, para elas olharem para elas, né? Totalmente, porque é o momento delas agora. Mãe, vai para academia, mãe, vai para a universidade. Tem tanta gente, depois dos 45 anos, voltando a estudar. Vai fazer um curso, vai aprender um instrumento musical, rever tuas amigas, volta aquelas amizades de repente de antigamente, se você fazia muito tempo que não tinha contato, passa a reencontrar essas pessoas. Se essa mãe é casada, vai viajar com esse marido, sabe? Namora mais. O namoro hoje em dia, depois dos 40, dos 50 anos, é super comum. Hoje em dia as mulheres fazem, como é que a gente chama? Cuida dos hormônios, né? Em tempo, cuida dos hormônios em tempo para ter uma vida sexual ativa, inclusive os homens também. Agora, se tem um agravante também, que normalmente quando a síndrome do ninho vazio acontece, é quando a mulher está entrando no processo da menopausa, que é depois dos 45, tem mulheres que entram precocemente, assim, com 40 anos, é quando os filhos estão saindo de casa. Então, existe também, não posso desconsiderar, vamos dizer assim, uma probabilidade aí dessa mulher desenvolver depressão, porque a menopausa mexe com as questões hormonais. E a depressão posso dizer que pode ser até considerada uma das comorbidades, vamos dizer assim. Então, se essa mãe não acorda para ela, entendendo que o papel dela de mãe, ela concluiu, a partir do momento que aquele filho sai de casa, aí ela pode entrar assim no quadro depressivo. Mas ela não pode esquecer que ela continua sendo mãe. Porque mãe a gente vai se preocupar sempre, independente da idade. Mas a gente não pode se preocupar a ponto de adoecer a gente, né?
A gente tem que deixar o outro viver a sua vida, ter a sua liberdade.